O universo de Harry Potter talvez seja um dos mais aclamados dessa geração, atraindo a atenção não só de jovens, como do público mais adulto, com todo esse enredo envolto de magia. Desde artefatos misteriosos, passando por feitiços e até chapéus falantes. Eu sempre me perguntei se seria possível trazer alguma coisa, alguma magia, algum artefato do universo do nosso bruxinho pra cá, pro nosso mundo real. E a resposta, meus amigos, é que com uma pitada de pó de chifre de bicórnio e a ciência, é possível sim nós trazermos alguma coisa de lá pra cá. E como eu não arrumei o chifre de bicórnio, a gente vai ficar só com a ciência mesmo. Então vem comigo, porque hoje eu vou te mostrar 5 magias e artefatos do universo de Harry Potter que poderiam sim ser utilizados aqui no nosso mundo real. Eu sou o Rick, engenheiro, trouxa, e você está no Horizonte da Ciência. Começando mais um episódio no nosso tão bem querido Horizonte da Ciência. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Rick e serei vosso apresentador. Pessoal, seguinte, antes da gente já ir direto para a lista, aqui vão alguns disclaimers com relação ao que vai ser feito aqui. Basicamente, o que eu fiz foi pegar todas as magias e artefatos que são utilizados no universo Harry Potter e eu meio que reinterpretei eles para como seriam no nosso mundo real. Então não pensa que eu vou sair por aí pegando uma varinha e desaparatando tudo, fazendo tudo levitar. Não vai ser isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Mas a gente vai utilizar a tecnologia e a ciência a nosso favor para ver como seria as magias utilizadas lá de uma forma mais humana. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso primeiro da lista e nada melhor do que começarmos com uma magia que até quem não é fã da série conhece. Wingardium Leviosa. Bem, essa hora você já deve estar pensando que o seu apresentador é completamente maluco, afinal, não tem uma forma da gente utilizar a levitação aqui no nosso mundo que não seja, por exemplo, num truque de mágica. Oh my goodness, they're honking at you. Oh my God. Fato é, meus amigos, é que é possível sim levitar no nosso mundo, mas primeiro nós precisamos entender como é que a levitação funciona. Bem, levitar é algo muito simples, você só tem que seguir 2 passos. Passo número 1, tenha um objeto. Passo número 2, tenha uma força que sustente o peso desse objeto no meio do ar. Bem, eu disse que era simples, em momento algum eu disse que era fácil. Mas já deu para entender que o maior problema em levitar está em, de alguma forma, nós vencermos a ação gravitacional que a Terra tem sobre nós. Para alguns materiais específicos, isso aí já não é mais um problema e inclusive já é bem comum na nossa realidade. Afinal, temos diversos projetos por aí que utilizam diversos arranjos de ímãs para fazer objetos e equipamentos levitarem. É o caso do maglev. Para quem não conhece o que é o maglev, ele é como se fosse um trem, só que diferente. O maglev ele é um veículo semelhante ao trem, só que ele se locomove utilizando a levitação, a partir de forças atrativas e repulsivas do magnetismo, utilizando o uso de supercondutores. Mas como forma de trazer a magia para o nosso mundo real, eu não posso me prender apenas ao magnetismo. Então eu tenho que pensar alguma outra forma de levitar, desde um imã até uma pena, ou quem sabe um próprio ser humano. Bem, para trazer essa resposta para vocês, o apresentador que vos fala, ele pensou e pensou, até que finalmente eu consegui trazer uma solução que nem a nossa querida Hermione iria pensar. Aê, cara! Pode ser uma novidade para você, mas não são apenas ímãs e materiais metálicos que reagem num campo magnético. Na verdade, qualquer material tem uma certa reação quando exposto a um campo magnético. Chamamos isso de diamagnetismo e, na verdade, ele é um efeito quântico que existe em todo material. Resumidamente, o que acontece é que os elétrons que estão dançando ali dentro do núcleo do átomo, quando eles são expostos a um campo magnético, eles criam um mini campo magnético em direção oposta a esse que eles estão expostos. Isso acaba criando meio que uma força de repulsão ao campo. O único problema disso é que a força ela é muito pequena. Mas e se conseguíssemos de certa forma aumentar essa força e controlá-la? Será que não conseguiríamos fazer um material levitar? Bem, a resposta é que sim. Já tivemos diversas pesquisas que apontam para a possibilidade de levitarmos utilizando o comportamento diamagnético dos materiais. Já tivemos até alguns experimentos muito interessantes um tempo atrás. Como, por exemplo, em 1997, quando André Ghem, é Ghem que fala? Ghem.
Vai ficar Gen. Em 1997, o André Gen e a sua equipe da universidade conseguiram realizar um experimento onde eles levitaram um sapo. Obviamente não foi causado nenhum tipo de efeito colateral e o animal passa bem, sem qualquer problema. Mas nós já temos a solução do nosso problema de trazer Wingardium Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. Tá bom. De trazermos Wingardium Leviosa para o nosso mundo trouxa. Mas nós temos uns probleminhas aí para resolver antes de sairmos levitando tudo por aí. Bem, vocês devem estar se perguntando agora por que já que a gente já sabe que isso existe, que já fizeram pesquisas comprovando, por que não tem ninguém levitando e voando por aí, não é mesmo? O problema é que para nós levitarmos objetos muito pequenos, nós já precisamos criar um campo muito grande com uma precisão altíssima. Pois qualquer estabilidade criada nesse campo já faz o objeto cair. E nós estamos falando de objetos muito pequenos. Ou seja, o maior problema aqui está em nós criarmos uma zona grande o bastante, estável o bastante, para que a gente possa acomodar seres maiores, como por exemplo um humano ou um hipogrifo, vai de cada um, né? E seguindo aqui a nossa lista, nós vamos falar agora de um feitiço que, embora não seja muito conhecido do pessoal, ele tem lá as suas vantagens. Criado pelo professor Snape para encher os ouvidos das pessoas com um zumbido não identificado, o feitiço Abafiato ele permite com que duas pessoas conversem sem ser ouvidas por mais ninguém. Mas aqui eu não me preocupei muito com o lado da fofoca não, eu estava mais preocupado com a questão do som. Será que nós conseguimos realmente abafar o ouvido das pessoas de forma que elas não escutem nada à sua volta? Hoje nós já temos algumas tecnologias utilizadas em diversos fones de ouvido, no qual eles não simplesmente abafam o som externo, eles fazem ele desaparecer. Na verdade eu não gosto da palavra desaparecer, então eu prefiro dizer que eles destroem o som externo para os nossos ouvidos. E como isso acontece? O que esses fones de ouvido fazem para cancelar o som à nossa volta é, na verdade, identificar as ondas sonoras produzidas e, através do fenômeno de interferência, eles anulam essas ondas. Bem, para quem não sabe, o som ele se propaga pelo ar de uma forma padronizada. Quando duas ondas se encontram, elas se superpõem no espaço, ocorrendo o que chamamos do fenômeno de interferência. Essas interferências elas podem ser tanto construtivas ou destrutivas, onde uma onda cancela a outra. Através desse segundo fenômeno, a tecnologia dos fones é capaz de identificar os sons externos através de um microfone que escuta o ambiente e calcula a onda sonora necessária que precisa para cancelar todos os ruídos à nossa volta. Bem interessante, né? Pena que esses fones de ouvidos eles são só um pouquinho caros aqui no Brasil. Nossa, esse daqui eu tenho certeza que tava todo mundo esperando para eu falar sobre. Mas antes eu vou pedir a você que está vendo esse vídeo, se você está gostando do conteúdo e quer ajudar o seu amigo Rick a poder trazer mais conteúdo de qualidade para esse canal, já se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações e deixa um like no vídeo aí, vai? Vocês vão estar me ajudando muito fazendo isso. Tá, beleza, vamos embora pro que interessa então. Sendo o desejo de muitos bruxos e fonte de grande poder, as Relíquias da Morte com certeza causaram um grande impacto na história e no universo do nosso amigo bruxo. Daí eu fiquei pensando, será que eu conseguiria trazer alguma dessas relíquias aqui para o nosso mundo real? Bem, para a alegria geral da nação, eu digo que sim, nós conseguimos trazer a capa de invisibilidade para o nosso mundo real. E dentre todas as magias que eu falei aqui, ela é a que mais se parece com a capa de invisibilidade do mundo de Harry. E eu vou explicar para vocês o porquê. Nós conseguimos enxergar tudo à nossa volta graças à luz. Qualquer coisa que não emita luz ou não é refletida pela luz torna-se invisível para nós. Um outro ponto é que a luz ela é uma onda eletromagnética e ela possui diversas frequências dentro dela. Nós, por exemplo, conseguimos medir essa frequência identificando a cor que a luz possui. Uma luz vermelha, por exemplo, possui uma frequência diferente de uma luz azul, que possui uma frequência diferente que uma luz verde e assim por diante. O humano é capaz de enxergar até determinado range de frequências ali da luz, mas, por exemplo, outros animais conseguem enxergar outros. As cobras, elas são capazes de enxergar outras frequências, como a radiação infravermelha.
Esse é um dos motivos de que, por exemplo, a Nagini no filme e no livro consegue enxergar Harry e Hermione mesmo quando eles estão debaixo da capa de invisibilidade. Agora, com tudo isso dito, eu aposto que você já entendeu o segredo para nós conseguirmos construir uma capa de invisibilidade aqui no mundo real. Tudo que precisamos fazer é curvar a luz o suficiente para que ela não alcance o que você está querendo esconder. Se a luz não pode alcançar o objeto, nós não podemos vê-lo. Simples assim, né? Bem, curvar a luz não é novidade para ninguém, afinal, quando nós entramos numa piscina ou, por exemplo, botamos um lápis dentro da água, nós já estamos observando esse fenômeno acontecer. Chamamos esse fenômeno de refração. Isso acontece não só porque estamos mudando o objeto de um meio para o outro, como por exemplo, pegando um lápis que está no ar e botando dentro de um copo com água. A luz também está mudando de um meio para o outro, e a sua velocidade consequentemente acaba mudando, o que faz esse fenômeno ocorrer. Cientistas vêm pesquisando diversos materiais e diversas formas de nós fazermos a luz se curvar da forma que bem quisermos. E uma dessas tecnologias promissoras que temos hoje são os chamados metamateriais. Metamateriais é o termo utilizado para denominarmos materiais artificiais que possuem propriedades que normalmente não encontramos na natureza e são construídos em um padrão repetitivo. O padrão desse material ele vai depender da propriedade que queremos dar a ele. Ponto importante aqui, pessoal, é que dependendo da forma como construímos esses caras, nós podemos afetar o caminho percorrido pela luz. Portanto, através do uso dos metamateriais, conseguimos realizar um fenômeno que chamamos de refração negativa. O que eles fazem é justamente manipular a direção da luz de forma com que ela seja desviada completamente do objeto, tendo como resultado algo muito semelhante ao que acontece quando Harry veste a sua capa de invisibilidade. Uau! Quando estamos vivendo no mundo da magia, até um leve acender de luzes é mágico. É o caso que acontece quando utilizamos o feitiço Lumos. Lumos é um feitiço que possibilita o usuário utilizar a sua varinha como se fosse uma lanterna ambulante. Dentre os feitiços e os artefatos que falamos e vamos falar, Lumos é o mais simples de explicar no mundo real, uma vez que ele já acontece tanto no mundo animal como com os elementos materiais. Podemos citar aqui dois exemplos práticos, a bioluminescência e a incandescência. Para aqueles que não conhecem, a bioluminescência é a produção de luz por organismos vivos. De maneira geral, o mecanismo por trás dessa bioluminescência envolve uma molécula capaz de emitir luz e uma enzima, que vai sofrer uma reação de oxidação dentro do próprio animal. É o que acontece, por exemplo, com os vagalumes, que possuem total controle da emissão de luz e utilizam essa luz para chamar os seus parceiros e parceiras. Mas, mais uma vez, precisamos aproximar a ideia do mundo real ao universo do nosso bruxinho, então vamos utilizar mais a incandescência. Como é que funciona a incandescência? Bem, a incandescência acontece quando nós aquecemos um material até determinada temperatura. Inclusive, esse é o mecanismo utilizado nas primeiras lâmpadas inventadas. Nós utilizamos o calor produzido pela energia elétrica e através desse calor nós conseguimos fazer os filamentos das lâmpadas brilharem. Todos os materiais, na verdade, quando alcançam uma determinada temperatura, eles brilham. Chamamos essa temperatura de ponto de Draper. Acima de uma determinada temperatura, podemos falar que a grande maioria dos materiais vão apresentar essa incandescência. Ou seja, se realmente quisermos trazer o feitiço Lumos para a nossa realidade, tudo que nós precisamos é de uma varinha onde a ponta dela seja feita de um material específico, onde conseguimos aquecê-la. A partir desse aquecimento é só a gente ver a incandescência acontecer e pronto. Molezinha, né? Como é misterioso o tempo, poderoso, e quando interferimos, perigoso. Ai, não dá. Deixa o Dumbledore falar assim, pra mim não dá. O vira-tempo é um dispositivo que permite que o usuário viaje no tempo, através de um feitiço de reversão de horas que funciona em seu interior. Caso você não esteja lembrado, em Harry e o Prisioneiro de Azkaban, Harry e Hermione eles acabam voltando no tempo para salvar o padrinho de Harry, Sirius Black. Ao longo de toda a história é dito que Harry e Hermione estariam violando leis muito importantes do mundo da magia, pois, apesar de Harry e Hermione serem capazes sim de voltar no tempo, não era permitido fazer uma mudança temporal como eles fizeram. E nós conseguimos trazer esse significado do mundo da magia aqui para a nossa realidade, pois nós conseguimos traduzir todos esses conceitos mágicos em
conceitos físicos que existem aqui. Aprofundando um pouco mais esse assunto aqui no nosso universo trouxa, existem diversas razões do porquê os físicos acreditam que viajar no tempo não seja possível. Muitas delas se dão pois, na prática, nós acabaríamos criando diversos paradoxos temporais. Quer um exemplo? Vamos dizer que por algum motivo você seja capaz de voltar no tempo até, digamos, muitos anos no passado e encontre com o seu avô, e você acaba matando o seu avô. Por causa disso, nem o seu avô, nem a sua mãe ou o seu pai iriam existir, e por consequência nem você mesmo. Mas se você não existe, como é que você voltou no passado para matar o seu avô? Tá entendendo agora o que eu quero dizer? Existem muitos paradoxos temporais que poderiam ser criados caso você fosse capaz de viajar no tempo. Mas no universo de J.K. Rowling, eles acabam resolvendo isso de uma maneira até muito simples. O que acontece é que no universo de Harry Potter, a linha temporal é uma linha linear imutável, o que significa que não importa que Harry e Hermione voltem ao passado e mudem os acontecimentos. Aquilo ia acontecer de qualquer forma. Ou seja, não existe linha temporal onde Sirius não seja salvo e acabe escapando, ou que Bicudo fique vivo. Sempre vai acontecer a mesma coisa. Ó, chuva de spoilers aí pra você, eu não quero nem saber, ó, já tem mó cota que essa história saiu. Então precisamos trabalhar com possibilidades de voltar no tempo em uma linha temporal única. Nada dessa apelação de multiversos e coisas do tipo, beleza? Também é importante dizer que isso que vai ser debatido e conversado agora são apenas conceitos teóricos e nós estamos muito longe de qualquer comprovação científica de que isso é possível. Mas, pô, vamos combinar, né? É sempre interessante nós falarmos desse assunto. Pois existem algumas possibilidades sim de nós voltarmos no tempo, mas eu aqui vou falar de apenas duas. A primeira, turma, é do nosso tão famoso buraco de minhoca. Cara, todo mundo conhece o buraco de minhoca, né? Mas beleza, para quem ainda não conhece um buraco de minhoca, aqui vai uma explicação de flash. Vamos supor que nós tenhamos dois locais no universo, o ponto A e o ponto B, sendo que eles estão muito distantes um do outro, muito distantes. Não importa se nós tivéssemos uma nave muito rápida que fosse na velocidade da luz, a distância desses pontos é tão grande que seria muito difícil nós passarmos do lado A para o lado B. O buraco de minhoca ele funcionaria basicamente como um corta-caminho, indo desse ponto A até o ponto B de uma forma muito mais rápida. Ah, Rick, mas o que tem a ver então corta-caminho com viagem no tempo? Bem, vamos supor que nós tenhamos uma tecnologia muito sofisticada e que existam conceitos que permitam com que nós criássemos um buraco de minhoca, beleza? Se nós pegássemos uma das extremidades desse buraco de minhoca e acelerássemos até a velocidade da luz, nós estaríamos consequentemente trabalhando com a variação do tempo, pois nós sabemos que o tempo ele não é uma coisa absoluta. O quanto mais rápido nós nos movemos, mais lentamente o tempo passa para nós. Então, nessa extremidade, o tempo está passando muito mais lentamente do que na outra extremidade, beleza? Se nós pegássemos um objeto e passássemos da área não acelerada para a área acelerada, nós consequentemente estaríamos mexendo com o tempo e viajando para o passado. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bonito, mas o negócio é o seguinte, turma, mas nós temos uma limitação muito especial quando falamos dessa possibilidade. Fato é que nós não conseguiríamos viajar em qualquer momento do tempo. Vamos supor que nós criamos ou por acaso nós encontramos o buraco de minhoca no ano de 2100. O que acontece é que nós não conseguiríamos viajar para tempos anteriores a esse. Ou seja, 2099, 2098, 2021, nenhum desses anos seriam capazes de nós voltarmos para o passado, pois é como se nós tivéssemos o marco zero ali no momento da criação do buraco de minhoca. Eu disse que tinham duas possibilidades, não é mesmo? Então falta eu falar de uma aqui para vocês. E o interessante é que essa que eu vou falar agora eu quase não vejo em lugar nenhum sendo dito. Recentemente existe uma nova teoria proposta pelos físicos aonde existiria uma partícula onde essa partícula ela já viajaria mais rápido que a velocidade da luz. Para quem não sabe, o problema de viajarmos na velocidade da luz é que se nós pegássemos um objeto e fôssemos dando energia para esse cara, para ele alcançar velocidades cada vez maiores, chegaríamos a um ponto onde, para ele alcançar a velocidade da luz, nós teríamos que dar uma energia infinita para ele. Então a gente já entendeu que o negócio não é bem por aí, né? Hoje não rola. Mas embora fosse realmente impossível nós acelerarmos um objeto até a velocidade da luz,
A gente, em momento algum, falou de partículas que já tenham a velocidade acima da velocidade da luz. A gente não estaria acelerando nada. Essa partícula seria chamada de táquions, e para ela alcançar essa propriedade, teriam que ter mais algumas coisas exóticas por aí. Táquion seria uma partícula hipotética, que conseguiria naturalmente viajar a velocidade maior que a da luz. Se elas realmente existem, é provável que essas partículas tenham propriedades tanto quanto estranhas. Para partículas comuns, por exemplo, conforme elas se deslocam a velocidades maiores, maior será a sua energia. Já os táquions iriam no sentido totalmente contrário, tendo cada vez menos energia conforme maior a sua velocidade. Para que isso fosse possível, os táquions deveriam possuir o que chamamos de massa imaginária. Massa imaginária é um conceito teórico bizarro que significa aproximadamente que a massa de uma partícula só seria significativa em velocidades maiores que a da luz. O simples fato da natureza permitir a existência dos táquions, no entanto, não significa que eles existam de fato. Mas vale imaginar onde eles poderiam ser encontrados. Uma possibilidade é o Big Bang. Afinal, foi durante a grande explosão que deu origem ao universo que toda a matéria foi produzida. Na relatividade de Einstein, implica-se que partículas mais rápidas que a luz, se existissem, poderiam ser utilizadas para se comunicar, enviando mensagens para o passado. Voltamos novamente a violar a causalidade e trazendo paradoxos temporais como um problema a ser resolvido. Para muitos físicos, esses paradoxos temporais acabam com toda a possibilidade de existência dos táquions. Mesmo assim, uma conclusão parece certa. Embora conduza a possibilidades difíceis de compreender, o estudo dos táquions poderia realmente fornecer informações para uma melhor compreensão de nossas teorias, podendo trazer compreensões importantes para a nossa própria existência. Então eu deixo aí duas possibilidades para você que, caso esteja vendo esse vídeo em 2100, comenta aí para mim se realmente foi possível ou não a gente voltar ao passado ou quem sabe até ir para o futuro. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo pra mim que outras magias e artefatos eu deixei de dizer por aqui, porque dependendo do feedback que eu tenho, a gente pode até ter uma parte 2. Ó, eu vou deixando por aqui também, aqui do lado, ó, um outro vídeo muito legal. Então, caso você ainda não tenha visto, ó, clica aqui, tá? Vê esse vídeo, você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu!